Olá amigo, mais um vídeo aqui com o amplificador Nestville Power 250 da Micrologic, indústria nacional, dos anos 80. Esse vídeo aqui é mais um para a série, para essa playlist sobre esse aparelho, onde eu vou levantar o quanto de temperatura ele precisa para acionar aquele cooler que ele tem. Esse aparelho aqui é um dos que eu tenho, é um deles, eu tenho dois desses e de gerações diferentes. Esse modelo aqui não tem capa no transformador e tem um cooler. O outro modelo que eu tenho não tem o cooler, não tem aquela placa ali que é o acionamento do cooler, e o transformador ele tem uma capa. Tá? Esse aqui, a data dos capacitores é mais ou menos 82, provavelmente esse aparelho aqui é de 83. Ele talvez seja o aparelho o mais velho, sendo que provavelmente eles são de gerações diferentes. Tá? Talvez o outro que eu tenha seja um pouco mais novo. Então para esse aqui eu vou fazer a medição da temperatura até que ele ligue aquele cooler ali. Então esse aparelho é bem silencioso, o cooler não fica girando o tempo todo. Isso é uma coisa essencial para um aparelho de alta fidelidade. O que a gente menos quer é ter um ruído no sistema. Tá? Então eu estou estressando ele, aqui estão os dois canais, tá? O verde e o azul estão sobrepostos, eles estão recebendo o mesmo sinal. Nesse momento aqui é 5 kHz, a amplitude está bem elevada, está tirando aí 22 volts em cada canal. Então daqui a pouco ele vai ligar o cooler. Ele já está aqui pré-aquecido há bastante tempo, então vou começar a tomar aqui a temperatura para a gente ver quanto que ele vai ligar. Nesse momento aqui, ó, 68 graus aqui desse lado, 71 em cima do transistor, tá? Mais ou menos 70 graus, dependendo do ponto aqui. Eu vou segurar o gatilho. O transformador é 65. Desse lado aqui 60 graus, aqui chegando perto do transistor 66, 72, tá? Então temos aqui na faixa dos 70 graus. O transistor sempre é um pouquinho mais quente que o dissipador. Tá? Esse aparelho é interessante porque ele dissipa no fundo a potência, o calor. O fundo dele é o dissipador. Aqui a ponte retificadora a gente tem 65 graus mais ou menos. Tá. Os capacitores têm um isolante de borracha, então eles não tocam no fundo. A temperatura aqui no capacitor está bem inferior. Pode ser que demore um pouco para ligar. Enquanto isso eu vou falando alguma coisa aqui de vez em quando. A medição da temperatura que o amplificador faz é naquela região lá, tá? Então, lá naquelas plaquinhas, ó, são duas. Uma faz o aparelho desligar, tá? Uma delas, essa aqui eu acho que faz o aparelho desligar se estiver muito quente, e aquela outra ali tem um relé térmico, faz o cooler ligar antes dele da outra. Então primeiro essa placa de cá aqui atua, ligando o cooler, e se a temperatura não baixar, o outro lado ali, né, a temperatura continuar subindo, mesmo com o cooler ligado, esse outro relé térmico aqui vai desligar o aparelho da rede elétrica. Tá? Vamos continuar medindo aqui. 65, mais ou menos 65 graus. Eu não sei que temperatura são aqueles relés, então estou fazendo esse levantamento para a gente descobrir.
70 graus. Aqui o cooler, ele tem a data de 11 de 82, ó, 08 do 11 do 82. Então o cooler também mais ou menos indica a data aqui desse aparelho. O interessante é que nesse capacitor aqui tem a data de 1980, 04 de 80, um capacitor um pouco mais velho. E nesses capacitores aqui também tem a data de 1980, ó, 10 de 1980 nesse capacitor aqui. Vamos dar uma olhada na temperatura. 65 graus. Claro que se ele tivesse com a tampa aqui em cima, isso iria causar um calor maior internamente e ele iria ligar mais rápido. Mas aí eu não ia conseguir fazer a medição da temperatura. Então vou esperar os relés ali se ligarem com ele aberto mesmo. Vai demorar um pouco mais do que tampado, mas é a forma que a gente tem de medir aqui a temperatura. Vou colocar onda quadrada, que a gente vai ter uma aceleração do tempo, tá? Do tempo de ligamento. Então aqui, nessa condição, os transistores não funcionam como chave. Tem gente que acha que quando a gente coloca a onda quadrada, os transistores funcionam como chave, mas só funciona como chave quando a gente satura o amplificador. Quando eu ceifar, por exemplo, se eu chegasse num nível assim, ó, aqui está funcionando meio que como chave, tá? Então isso aqui é funcionamento de chave, mas aqui no meio, se eu passar para quadrado aqui, os transistores estão na região linear, não estão funcionando como chave. Então vamos ver se a gente acelera aqui a subida da temperatura. 78 graus no transistor. 80 graus aqui desse lado. Então vejam que o fato de passar para quadrada faz com que o aparelho acelere aí a subida da temperatura. Vai dar 80 graus aqui, ó. Em seguida o calor vai chegar lá na placa. Já consigo sentir aqui em cima o calor subindo. (90 graus). Na verdade, esse aparelho aqui, ó, ele não mede exatamente no laser. Ele mede um pouquinho abaixo do laser, nesse buraco aqui que ele faz a medição. Tá? Então, onde eu aponto o laser não é exatamente o mesmo local. Para pequenas distâncias. Então, se eu quero medir no transistor mesmo, eu tenho que apontar o buraco ali para o transistor e não o laser. Ó, 90 graus aqui. Tá bem alta a temperatura no transistor. Temperatura ambiente aqui está em torno de 22 graus. Então não está muito alta a temperatura. Também o que está fazendo
demorar mais para que o aparelho ligue o cooler. Ó, essa temperatura aqui do dissipador é bem quente, tá? É bem quente. 70 graus a gente não consegue ficar com a mão no aparelho, tá? Tá bem quente mesmo. Mas é uma temperatura normal para amplificador, tá? Não conseguir colocar a mão, não está fora, tá? O amplificador não pode passar, por exemplo, de 100 graus o dissipador. Ó, ligou. Então, 70 graus mais ou menos ali na plaquinha, tá? No dissipador. Ó, cooler ligado. Então, mais ou menos com 70 graus no dissipador, naquela região ali, o aparelho aciona o sistema de ventilação forçada, que é bem adequado, porque essa linha aqui, a linha Power, ela era feita para alta fidelidade, para ser usado residencialmente. Tinha a linha NA, dos amplificadores da Nashville, que eram mais com conceito de amplificador profissional para uso em public areas, né, em PA. Public areas quer dizer que é um conceito que é para sonorizar para muitas pessoas. E esse aqui é um conceito para ser usado residencialmente. É diferente. Então tá aí a ventoinha ligada, eu vou baixar aqui o volume. A temperatura já baixou 2 graus, mas agora já sabemos aí em quanto que ela liga. Tem uma esterésia, o relé térmico, então ele liga em 70, mas ele vai desligar, por exemplo, em 50 graus. Tem uma esterésia programada naqueles metais lá, para que ele demore mais tempo para desligar. Ele não desliga quando chega no 70, tem que baixar bem mais de 70 para acontecer o desligamento daqueles relé térmicos ali. Um deles é a NA, que é o do ventilador, e o outro aqui é o relé NF, ou seja, que lá é normalmente aberto, quando aquece ele liga, e esse aqui é normalmente fechado, quando aquece ele desliga. Eu não vou testar a temperatura do outro, provavelmente seja uns 90 graus, mas não tem por que fazer chegar a 90 graus ali, né? Os transistores vão estar passando de 100, por exemplo. Não tem por que fazer esse esforço todo nesse aparelho. Então é isso aí sobre a temperatura de acionamento do cooler do Nashville Power 250. Um abraço.